chamarmos o próximo palestrante, ressaltamos os nossos agradecimentos aos importantes parceiros deste evento: Conselho Municipal de Turismo de São Tiago, Agroambiental, Aça Biscoito, Café Serra das Vertentes, Cicobi Cred Vertentes, Semana Criativa de Tiradentes, Circuito Turístico Trilhas dos Inconfidentes, Secretaria do Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais. Convidamos agora para apresentar a história da Folia de Reis de Mercês de Água Limpa, Capelinha, distrito de São Tiago. Convidamos Ulisses Passarelli, pesquisador e assessor da cultura do Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes. Olá, pessoal. Meu abraço fraterno de boa noite. Saudação aí de parabenização por tudo que vocês estão fazendo nesse evento. Eu acho que é uma atividade extremamente importante. Eu vi na programação que é o segundo, né? E que seja o segundo, mas que venha o terceiro, o quarto, o quinto e assim por diante. Nós percebemos que os eventos eles tenham força a partir do momento que eles se repetem. As pessoas ficam na ansiedade de que venha uma nova edição. Agradeço demais aí o convite das pessoas que fizeram por mim, né? Agradecer muito a Poliana, com quem eu fiz os primeiros contatos, né? Ela convidando que eu viesse aqui em nome do Circuito Turístico, Trilha dos Inconfidentes, para poder dar essa atividade com vocês. A participação aqui das Folias de Reis no município de São Tiago me faz lembrar, num passado mais remoto, ao meu pai. Meu pai, que recentemente faleceu, vítima do Covid. Ele, desde a juventude, vinha muito aqui em São Tiago, frequentou muito aqui, e nós temos muitas folias de reis em toda a nossa região, vários e vários municípios, mas ele sempre referenciava: nossa, as folias de São Tiago são muito bonitas, as folias de São Tiago são especiais, folia boa é lá em São Tiago. Eu lembro como hoje dessa fala dele. Capelinha é uma beleza, ou folia bacana. Então isso ficou fixado na minha memória, né, no meu imaginário, e os primeiros contatos que eu fui realmente ter com a folia daqui, por incrível que pareça, não foi aqui, foi lá em São João del Rei, porque lá tinha, não me perdoa a expressão, tem ainda, né, uma emissora, que é a Rádio São João del Rei, que lá no período final dos anos 80, começo dos anos 90, tinha uma atividade muito legal de receber os grupos de folia de toda a região que iam lá tocar na emissora, e então transmitia para toda a região. Então, quando chegava a folia daqui, ou a de Capelinha lá, a gente ficava tudo doido. Ó, a folia boa, chegou a folia que veio aí, olha aí. E o pessoal, isso é testemunho, é verdade. O pessoal ficava de plantão na porta da emissora, esperando a folia acabar de tocar, para poder falar assim: agora vocês vão lá em casa. E tem folia lá, né? Mas queria que a folia daqui, ou a de Capelinha, fosse. Isso é muito legal. Então, eu preparei aqui uma apresentação para vocês, se ela puder ir passando aí para a gente. Embora que aqui para a gente está escrito a história da folia de Mercês de Água Limpa, nós vamos falar da história da folia de Reis em geral. E aí também a de Água Limpa está no meio, obviamente a de São Tiago, porque, de alguma forma, a história de todas as folias é a mesma história enquanto origem geral. E aí cada grupo tem uma origem específica, né? Ah, isso começou com meu avô, que veio não sei de quem, aí vai aquela outra parte. Pode passar. Já que nós vamos falar da folia de Capelinha, eu não poderia deixar de deixar aqui meu abraço fraterno, né? Eu até esperava que ele estivesse por aqui, mas não tem problema, que isso chegue a ele. Meu abraço fraterno ao Jorginho Canaã, que é uma pessoa que lá em Mercês de Água Limpa tem se esforçado por muitos anos, obviamente com a ajuda da comunidade, prefeitura, etc. É uma grande liderança pela organização dos festejos de folia. Pode seguir. Eu botei de propósito essas bandeiras de vários lugares, a de São Tiago, tem uma bandeira de São Tiago aqui, mas tem vários outros lugares bem diferenciados, alguns distantes, olha aqui, ó, Coromandel, tá lá na área quase do Triângulo Mineiro, né, do Alto do Parnaíba, mas observando aqui que todas elas têm a figura dos Reis Magos, olha aqui, ó, se a gente observar os Reis Magos encaminhados aqui eles ajoelhados aqui diante do Menino Jesus, a gente já configurando aqui as diferenças étnicas entre os personagens aqui também. Aqui eu gosto muito dessa bandeira, eles com a fisionomia, o perfil bem mesmo semita, lembrando o povo do Oriente Médio, muito legal, muito bonito.
Mas por que tanta ligação com essa cena do Natal e dos Reis Magos? Essa é a verdadeira origem da Folia de Reis. Toda a Folia de Reis, ela se baseia nesses três personagens aqui, tão conturbados ao longo da história. Alguém disse com muita malícia, até com um pouco de verve, né? Uma frase que me preocupa um pouco, falava assim, eu escutei, eu fiquei meio chateado com aquilo, eu falei, gente, mas tá meio dura essa frase. Os três reis magos nem eram três, nem eram reis, nem eram magos. Eu falei, meu Deus, o que eles eram então? Porque são pessoas que às vezes se baseiam estritamente naquele trecho bíblico, né, e que vai passando por diferentes traduções e vai perdendo às vezes um pouquinho ali de algum conteúdo, algum significado. Mas existem muitas outras fontes históricas que a gente se baseia para falar sobre os reis magos. Existem várias, né? Se eu fosse falar disso aqui, a gente ia estender a palestra. Mas eu quero que vocês entendam que a viagem dos reis magos dentro da cultura folclórica, do meio popular, ela ganha um ar mítico, né? Pensa bem. Eles saem do Oriente, o Oriente já está uma coisa distante para a gente, veio lá do Oriente, parece que é mais longe do que é de fato, né? Esse é o ar mítico. E aí, de repente, aparece uma estrela que não tinha aparecido antes, mas que os astrônomos dizem que não é estrela, é conjunção planetária, né? Beleza. E ela veio, então, no caminho, mostrando uma passagem, chega em cima, né, de Jerusalém, ela desaparece, eles ficam perdidos, vão lá no Palácio de Herodes conversar com ele. Onde que está nascendo o rei? Herodes não sabia de nada, ficou apavorado. É lá, é ali, é em Belém. Aí eles foram para Belém procurar o menino Jesus, a estrela apareceu de novo. O menino é rei, mas nasce numa gruta. Então, essa história maravilhosa que passou pelos séculos, esse lado mítico dela é o que realmente é transportado para dentro da Folia de Reis. Então, os nossos foliões, eles cantam essa história livremente, é uma criação livre em cima dessa história. Pode passar. Aqui já uma foto de uma folia de Mercês de Água Limpa. Observem a data aqui, ó, 1994. Ó, a foto é minha, não é de hoje que eu acompanho isso, não. É muitos anos que eu tenho acompanhado essas atividades daqui. E a folia, ela então é formada por esse grupo de músicos, né? Sempre tem esse jogo muito grande de instrumentos de corda, os cordofones, né? De viola, cavaquinho, bandolim, violão, e sempre um acompanhamento de sanfona, caixa, algum instrumento de percussão como pandeiro, triângulo. Então eles vão fazendo livremente essa cantoria, tem todo um rito, eu vou falar do rito daqui a pouquinho, e sempre tem um personagem, não é todos os grupos, mas é uma tradição muito forte, o personagem mascarado, que tem uma procedência na Península Ibérica. Então, se nós observarmos, como que nós começamos a fazer folia de reis no Brasil? A partir de modelos, matrizes que foram trazidas da Europa para cá. Em vários lugares da Europa, nós vamos ver daqui a pouquinho, havia o costume de grupos de cantores e músicos irem de porta em porta cantando, anunciando o nascimento de Jesus e pedindo ofertas para o Natal. Esse costume foi de muitos países. E Portugal e Espanha também. Só que o modelo português e espanhol foi o que veio para nós. Em algumas comunidades do sul do Brasil, modelos italianos também vieram. Mas aqui não, Portugal e um pouquinho de Espanha. Então eu coloquei para vocês, principalmente da área do Nordeste português e da área vizinha da Espanha. Então a região de Trás-os-Montes e Zamora. Então lá, esses mascarados são chamados de caretos, máscaros, no masculino, ou zangarrões. Tem outros nomes também. Pode passar. Mais uma vez, São Tiago, 1996. Então a folia sempre traz na frente essa bandeira com as estrelinhas e tal, e ela então rememora simbolicamente, representa a viagem, a caminhada dos Reis Magos historicamente. Eles tentam reproduzir isso. Já viu que curioso? Às vezes a folia vai, canta ali naquela casa. Daquela casa até cantar na próxima, eles às vezes vêm em silêncio. Acabou aquela casa, para de cantar, vai em silêncio para a próxima. O caminhada de rua é em silêncio. A tradição das folias mais antigas vinha muito de noite, até por conta da questão dos trabalhadores rurais e tudo, de dia estava ocupado, não tinha como, mas de alguma forma relembra essa viagem silenciosa e misteriosa dos magos. Pode seguir. Esse slide, um pouquinho mais técnico, é para poder referir o seguinte, que quando a gente está fazendo estudos, as folias de reis são classificadas como sendo reisados.
Dentro do Brasil, tem um monte de tipo de reisado. A palavra reisado já está dizendo para a gente, olha que reis, tá vendo? Reis dos Reis Magos, mais o sufixo aqui, ado, tá vendo, olha? Ou reisada. Então, essa soma é que foi dar essa palavra, significando conjunto de cantores que homenageiam, que honram os Reis Magos. Esse sufixo ado ou ada, a gente usa de montão. Omaiada, mulherada, chuvarada, biscoitada, né? A gente usa isso demais no nosso linguajar mineiro tradicional, né? Então a gente é uma representação de plural. Então é um plural de reis, onde tem muitos cantores que cantam para os reis. Isso é o reisado. Em Portugal, reisada, no feminino, no Brasil se masculinizou. Pode seguir. Bom, enfim, são manifestações do campo do folclore, né, das tradições populares, são sempre nesse período do Natal, podem ser apresentações de movimentação coreográfica, mas sempre musical, e tem uma base que é direta ou indireta nos costumes vindos da Península Ibérica relacionados ao Natal. O fundo religioso, em geral, é preservado. No caso das folias de reis, ele é sempre preservado. Em outros, não é. Pode seguir. Aqui o palco lá em Capelinha. Então, em toda a Europa, esse costume foi muito divulgado. De lá veio os nossos modelos, as nossas matrizes. Quando chegou no Brasil, a gente, em vez de copiar o modelo europeu, o que a gente fez? Adaptou. Então, a folia brasileira, ela não parece muito com a folia europeia, porque ela não é uma cópia. Ela é uma modificação para a nossa realidade. É claro, a cultura que era outra. Aqui o pessoal que vivia no campo, os camponeses, tinha um modo de viver, um modo cultural. Teve influência da cultura afro, teve influência de cultura indígena, dos vários povos formadores da nacionalidade brasileira. Italianos, né, etc. Então, essa mistura étnica que não havia lá, favoreceu que aqui a gente fizesse uma folia um pouquinho diferente. Pode seguir. Muito bem. E esses reis magos, como é que a coisa acontece? Eu não vou ler isso tudo em detalhe, eu vou só explicar para vocês. Começa muito tempo atrás, no século IV. Olha isso, onde é que está? Século IV. No século IV, ano 300 e alguma coisa, Santa Helena, que era a mãe do imperador romano Constantino, ela era cristã, né? Ele se viu em apuros, né? De repente a mãe era cristã e estava perseguindo cristãos. Aí a mãe era cristã e agora como é que faz? Eu mato ela também? Aí, pouco tempo depois, ele faz aquele edito, né? Liberando o culto cristão. Bom, então ela começa a fazer uma caçada aos tesouros religiosos. Ela rodou toda aquela região, né, do Oriente Médio, colocou pessoas procurando vestígios do cristianismo, relíquias de santos, e teria ela, por acaso, dizem que ela achou os restos mortais dos reis magos, de Gaspar, Belchior e Baltazar. Dentro dessa história, ela teria trazido os ossos dele para a cidade de Constantinopla, né? E lá foi colocado na catedral. Mais tarde, um bispo, esse bispo aqui, ele transportou para a Itália, Milão. O que aconteceu em Milão? Anos depois, 1164, veio para a Alemanha, Colônia, os restos mortais, onde até hoje existe a Catedral de Santos Reis, em Colônia, na Alemanha, que tem um relicário gigantesco, uma urna toda em ouro, maravilhosa, cravejada de pedras preciosas, onde estão os restos dos Reis Magos. E ali, até hoje, na Europa, é centro de romaria para os Reis Magos. Pessoas de toda a Europa vão lá para poder pagar promessa, visitar, etc. Pode ir. Muito bem. Voltamos aqui ao Palhaço de Folia. Tá aqui, ó, São Tiago. Quase todas as fotos são de São Tiago. De uma ou outra que não é. A maioria é. Então, esse personagem mascarado, o palhaço, também chamado Marungo, Bastião, Alferes, Matias, tem um mundo de nome. Tá? Aqui eu coloquei alguns nomes aqui, conforme a região. Cada região dá uma significação para ele. Ele tem uma mistura de religioso, de sagrado e ao mesmo tempo de profano, é muito curioso. Ao mesmo tempo que ele beija a bandeira, que ele abençoa, daqui a pouco ele já faz uma cambalhota, já faz uma brincadeira, então ele fica vagando entre o sagrado e o profano de uma maneira muito mística, é muito bacana de se ver. Mas geralmente ele é interpretado como sendo um guardião da folia, um indivíduo que toma conta contra a invasão de pessoas estranhas, um guardião da bandeira,
Cada região varia um pouquinho. Tem outras regiões que têm outras concepções. Dizem, por exemplo, que ele representa um soldado do rei Herodes, né, que teria se arrependido da perseguição a Cristo e se convertido. Então ele, para poder não ser reconhecido, andava fantasiado, para poder não ser visto. Tem essas interpretações todas. Pode seguir. Estou só dando uma passada rápida para vocês entrarem nesse universo. Toda folia ela tem um caráter peditório e itinerante. O que quer dizer isso? Que eles arrecadam donativos, pedindo, e cantam pelas ruas de casa em casa. Para que eles fazem com esse dinheiro? Sempre a gente tem acompanhado uma honestidade muito grande dessas pessoas com o recurso que elas arrecadam. Cada grupo trata de uma forma, mas em geral a maioria dos grupos tratam assim, obras de caridade. É de tudo que vocês podem imaginar. É cesta básica, pagar uma conta de CEMIG, uma casa que teve a luz cortada, eles vão lá e pagam. Remédio, pagar uma conta de farmácia, comprar comida, comprar roupa, cadeira de roda, eu já vi de tudo. Também costuma fazer, às vezes, um festejo, que é uma festa de arremate, que confraterniza, une os foliões. Outros usam para manutenção do grupo. Nem sempre existe apoio aos grupos. Então, em muitos lugares, os grupos passam dificuldade. Então, às vezes, eles precisam desse recurso até para ajudar eles próprios a se manterem. Mas não são todos os grupos que investem assim. Então, eles vão de casa em casa e, chegando na casa, eles então vão cantar para os donos da casa, entregando a bandeira, que é um objeto muito sagrado, para ser beijada, para poder ser levada para dentro, visitar o lar, abençoar cada cômodo, né? E ali eles vão pedir, em determinado momento, a oferta. Pode passar isso. Curioso observar também que, com o passar do tempo, além dos Reis Magos, se somou a devoção a São Sebastião. Olha aqui, ó. Então, nos grupos, principalmente os grupos de origem rural, houve também, além dos Reis Magos, a soma devocional a São Sebastião. Esse forte apelo rural se fixou na tradição folheira, porque São Sebastião é protetor da fome, da peste e da guerra. Então, na crença da devoção rural, ele é o santo que protege as plantações e as criações. Então, se você se apega com São Sebastião, qual a sua intenção? Que o seu milharal produza bem, que seu arrozal tenha alta produção, que a sua plantação de laranja não tenha praga, que não pegue doença nos bezerros, que a porcada cresça bonita, forte. São Sebastião que garante a fartura e livra das doenças e das guerras. Então, obviamente que as folias andando na roça, se São Sebastião andasse de casa em casa, estaria abençoando fazenda a fazenda. Então, rapidamente isso foi absorvido, tá? Pode seguir. Agora eu vou falar um pouquinho mais desse encontro de folias, já puxando mais para o tema do evento. Os encontros de folias de reis são tradições muito arraigadas, um costume bem difundido. Há mais tempo atrás, quando duas folias de reis se encontravam, dava briga, dava confusão, sabe? Havia um processo de disputa, é como se fosse um folião testando o outro. A ideia mais ou menos era a seguinte: se a folia estivesse cantando ou anunciando o nascimento de Cristo, um folião testava o outro para saber se realmente ele conhecia a história de Cristo. Então começava a lançar perguntas em versos. Ele fazia uma pergunta e o outro folião tinha que responder a pergunta em verso. E essas perguntas diziam respeito a conhecimento da Escritura Sagrada. Então, se por acaso a folia não soubesse responder, ela acabava perdendo aquela disputa e, segundo histórias, podia ser até apreendida a bandeira dela. É como se fosse a licença dela sair, não existe mais. Isso às vezes desagradava, dava briga, né? Tem histórias aí cabeludas. Mas o que é que aconteceu? Com o passar do tempo, essa realidade foi mudando e começaram a trabalhar a questão de uma maneira mais pacífica. Peraí, se a gente representa uma religião, se a gente simboliza o sagrado, para que a gente está brigando e discutindo? Tem ninguém melhor, não? Todo mundo aqui é irmão, todo mundo é filho de Deus, vamos parar com isso. E aí houve uma mudança de concepção e as folias hoje se encontram num espírito de irmandade. Então surgem esses modelos de encontro, onde vários grupos de folias são convidados a se apresentarem e se encontrarem. E aí é um encontro pacífico, onde as folias elogiam uma a outra, né? Pode ir. E acontece que em Mercês de Água Limpa, aqui em São Tiago também tem, nós viemos, foi o ano passado, 2020, eu tenho um grupo de folia também, participo de um grupo de folia, nós temos ele, já tem bastante tempo, eu acho que foi o ano passado, antes da pandemia, foi em janeiro, eu vim com a folia aqui, no encontro aqui de São Tiago.
que foi aqui nessa saída para Bom Sucesso, lá em cima, onde tem um cruzeiro lá, a igreja... Ih, já esqueci o nome. Ah, valeu, obrigado. É isso mesmo. Nós almoçamos lá numa escolinha lá em cima e viemos para a igreja. Foi muito legal, muito, muito bom mesmo. Foi muito bem recebido, o pessoal adorou. Então, no encontro, esse encontro lá de Mercedes de Água Limpa, que foi o tema que me pediram para falar, o que me chama a atenção nele? Pode ir. O que me chama a atenção nele é que o encontro, primeiro, ele acontece há muitos, muitos anos. É aquilo que eu falei no começo da fala aqui. É repetir, é insistir, é persistir, é ter coragem. Não pode desanimar. A gente tem certeza, sabemos que é difícil, às vezes não sai o formato que a pessoa pretendeu, quis ou planejou. Podia ter sido melhor, podia ter sido maior, podia. Se eu não chamasse o Ulisses, eu chamava Zé. A gente não pode ficar com esse negócio de si. Mais e si, mais e si, que mais e si o quê? Né? Tem que repetir, insistir, luta por aquilo, por ideal. E aí vai se mantendo. Dentro dessa manutenção, o encontro lá de Capelinha se tornou uma referência na região. Eu que mexo com a Folia de Reis há muitos anos, tenho grupo de folia, a nossa turma e outros companheiros, embora participem de vários encontros, fica na expectativa do encontro de Capelinha. A gente quer vir para cá. A gente quer participar daqui. Por que será? Primeiro, porque as folias são muito boas. Segundo, trata a gente muito bem. Somos muito bem recebidos. Terceiro, existe um respeito gigante aos grupos. Certo? Quarto, a animação é imensa e a liberdade de atuação é muito grande. A gente participa de alguns encontros que é assim, a folia chegou a folia de tal lugar, palmas para ele. Aí sobe no palco, canta 5 minutos, valeu gente, valeu, obrigado, pode ir, valeu, próximo, próximo. Ué, eu não quero voltar nesse lugar mais não. E pica a mula e vai embora. Não compensou a viagem. Quando a gente chega lá, é diferente, porque a gente chega, primeiro que é super bem recebido, é com os braços abertos mesmo. Ó, vem cá, vamos tomar um café. Tomou café. Falei assim, agora vocês estão livres, à vontade. Sinta-se em casa. Pode visitar as casas da comunidade. Então a gente sai de casa em casa, rodando a localidade todinha, visitando. E aí você encontra com uma folia descendo na rua, tá subindo, um indo para cima, outro indo para baixo. Depois de todo aquele movimento bem livre, que a gente fica muito à vontade, almoço, depois é que a gente vem individualmente para o palco. Então esse formato livre, eu lembro que eu trouxe para poder acompanhar o encontro de Capelinha, um cidadão do Rio de Janeiro que é um dos maiores pesquisadores desse assunto no Brasil. E fora do Brasil, que ele vai para fora buscar as raízes e traz. E ele ficou impressionado com o modelo que é formado aqui. Porque esse modelo de encontro assim, para fora daqui não acontece dessa forma. No Brasil, a folia está presente desde o Paraná até a Bahia e ainda do Mato Grosso do Sul até o Tocantins. É uma área de distribuição bem vasta. Mais para o sul, Santa Catarina e Paraná, ela segue outros modelos. Lá chama Terno de Reis. Pode ir. Os ritos da folia incluem os cantos de abrição de porta, canta, né? Senhora dona da casa, bota azeite na candeia, perdoe-me a confiança de mandar em casa alheia, né? Para acender a luz. Pede para poder receber a bandeira, né? Faz uma saudação religiosa, pode ser para uma imagem de um santo que está na sala, pode ser para um presépio, pode ser para o santo que está estampado na bandeira. Pedimos uma oferta, agradecemos a oferta dada, pedimos a bandeira e vamos embora. Porém, existem situações em que surgem cantos especiais. Quando, por exemplo, encontra outras folias, tem uma cantoria própria, pode cantar para pessoas ausentes, é comum isso. A folia vai e pede esmola, aí toma, colocou ela na sacolinha. Aí quando vê a pessoa, depois que cantou agradecendo, a pessoa vem, entrega outra esmola e fala assim, ó, essa esmola aqui é do meu marido, que já faleceu. Olha só, é do meu marido. Ele já faleceu, mas ele está te mandando uma oferta. Aí tem um verso próprio para isso, para poder especificar. E cada folião cria isso, estabelece isso conforme a sua capacidade de improviso, né? Aqui cenas do almoço, né? A gente fez uns recortes aqui das cenas do almoço. Compartilhar o alimento é tradição folieira muito difundida, prova da generosidade e garantia de devoção para que haja fartura o ano todo. A tradição antiga diz assim, que a folia de reis, ela tem, de qualquer jeito,
Quando chega numa casa, a folia é bem tratada e é dado comida e água para os foliões. Se eles não quiserem, tudo bem, mas é oferecido. Qual que é a ideia? Se você oferta alimento para o folião, a sua casa não falta o alimento o ano inteiro. Sempre haverá fartura. Essa é a tradição, esse é o costume. Então, quando também tem festa, é comida até não poder mais. Faz muito além da que, na verdade, é necessário para poder ter a ideia da fartura. Pode seguir? Olha aqui, ó, esse aqui é do ano passado, né? Porque esse ano não teve por causa da pandemia. Tudo bem, esse aqui foi antes da pandemia, ó, janeiro. A pandemia estourou em março, certo? Olha, 21º. Então já é 21 anos de tradição. Eu peguei alguns cartazes aleatórios de alguns anos aqui. Então tem todo um cuidado com a arte gráfica, com as cores, para ficar bem chamativo. Então, tudo tem um segredo, um carinho, um tratamento, um trato. A coisa tem que ter um trato, um cuidado. Todo detalhe tem que ser visto atenciosamente. Pode seguir. No encontro aqui de São Tiago, mas não foi a primeira vez que eu vi eles aqui, não. Eu vi eles no encontro numa outra cidade, não sei se foi Resende Costa, eu vi em outro lugar aí. Eu deparei com essa maravilha aqui, ó. Uma folia de reis só de crianças. Tem um cidadão adulto que cuida dela, que orienta, que dá toda a instrução, mas ela é formada por crianças, adolescentes, jovens, uma folia mirim. Isso aqui é o sonho da maioria das cidades que tem folia, porque isso aqui é a esperança de futuro. Isso é a esperança que nós temos, porque a maioria dos grupos de folia, quase sempre, é pessoas idosas. Não falo isso para criticar, não, eu falo isso com preocupação, porque é sinal que não está havendo uma renovação. Né? O idoso é que está segurando a bola. Né? No meu grupo de folia, o mais novo era eu, que em abril faz 50. O novinho. Aí eu trouxe meu filho, que tem 19. Falei, agora o mais novo é ele, sou eu mais não. E não consegue, tá difícil colocar o jovem na folia. Então, quando a gente vê isso aqui, a gente se enche de esperança. E eu acho que o povo está gostando, olha. Né? E tocam bem, e cantam bem. Pode ir. Para encerrar, eu queria fazer essas 4 ponderações aqui. Primeiro, que a folia pode e deve ser incluída nos processos de educação patrimonial dentro de todos os municípios. Todos, como tradição popular. É preciso lembrar uma coisa. No estado de Minas Gerais, o IEFA, que é o Instituto Estadual do Patrimônio, fez todo um processo, demorou, foi longo, considerando as folias de reis como patrimônio de Minas Gerais. Então existe todo um processo de cadastramento, uma documentação. Hoje as folias são patrimônio mineiro. Tá? E vários municípios também costumam fazer o registro municipal de suas folias, aí individualmente. Mas já existe um patrimônio mineiro. Então nós temos que usar isso para processos educativos, para que as pessoas entendam e compreendam que ela também é uma expressão da cultura. Eu chamo a atenção com muito carinho para isso aqui, que a relação da folia de reis e do turismo, que aí eu faço uma pega com o que ela dizia antes de mim, eu estava ali sentado comendo biscoito e escutando. Mexia no celular, mas o ouvido estava ligado. Ela dizia assim, aqui é a terra do café com biscoito. Certo, ninguém vai discutir isso. Com certeza. Mas nós temos que abrir novas possibilidades alternativas. Aí ela puxou a bola para o artesanato. Beleza, não vou discutir isso também não. Essa pegada, ela pode ser com vários municípios, ou com todos os municípios. Ele pode ter um carro-chefe, um elemento identitário que puxa a questão, no caso aqui o café com biscoito, mas ele pode ter outros elementos também. Então a gente percebe, por exemplo, um longo trabalho que tem sido feito aqui no município com o turismo rural. A Mônica trabalhou muito essa questão aqui. Trabalha até hoje. É importantíssimo. É uma outra caminhada, uma alternativa. A Folia de Reis, enquanto evento cultural, também pode ter um peso para esses processos. Isso não derruba o café com biscoito no chão. Você tem incrementos, né? Você vai enriquecendo a mesa de ofertas. Desde que essa folia ela possa acontecer na plenitude do que ela é. Tem que ser com todo respeito, porque ela mexe com uma expressão devocional. As pessoas cantam folia não é para fazer bonito para ninguém, é porque elas sentem aquilo como uma expressão da sua fé. Né? Então, quem vem assistir, que é o turista,
Ele deve apreciar a folia do jeito que ela é. Todos os seus ritos, nada deve ser alterado. É só essa observação que eu faço. Dentro dessa característica. Alterado. Quer arrumar um uniforme legal? Beleza. Sem problema. Ah, o instrumento está antigo, está com som ruim, vamos melhorar o instrumento? Vamos, tudo bem. Não é isso que eu estou falando, não. Isso é estruturação física. Eu estou falando de mudança do costume e do rito. A folia deve ser contemplada e aprendida do jeitinho que ela é. A autenticidade dela tem que ser total. Ela tem que estar dentro da sua essência. É assim que ela é bonita. Senão a gente produz uma apresentação com artificialidade e que corrompe o costume da folia. Eu poderia dizer o mesmo num congado, eu poderia dizer o mesmo numa catira, de qualquer outra manifestação popular. Os encontros de folia, isso aqui é a minha opinião, os encontros de folia como esse de São Tiago, como o de Capelinha, eles são a melhor ocasião para construir a relação com o turismo. Porque ele já tem uma data fixa. Então, a partir do momento que a gente divulga ele, em tal data acontece tal coisa. Tem um elevado potencial, tá certo? E a aproximação do turista e do folião é menos impactante para a manifestação. Encontros de folias sólidos, como este daqui, são um atrativo de grande significação. Por que eu coloquei isso? Porque eu viajo muito participando de encontros de folia, encontros de congado. E tenho visto bons e maus exemplos. Então a gente já sabe mais ou menos o que dá certo e o que dá errado nesse tipo de coisa. E nós vemos situações absurdas, tá certo? Absurdas. Mas tem situações que são profundamente respeitosas e é justamente ali que o turista mais gosta. Porque ele tem a experiência do diferente. Ele tem a experiência de ver algo que ele não tem o costume de ver. Então isso é importantíssimo e fundamental. E por fim, que as folias se relacionam com aspectos da identidade daquela comunidade. Sai perguntando aí para a rua para você ver sobre folia. Ah, minha mãe recebia aqui em casa. E lá na fazenda do meu pai, eles chegavam lá fora de hora, de madrugada, a gente estendia os colchões assim na sala, eles dormiam lá pro chão. Levava para a cozinha, botava lenha no fogo lá, colocava água no feijão, matava uma galinha, a gente comia. Isso traz emoção, isso traz memória, isso traz identidade, isso é nosso, pertencimento. Aqui é assim ou aqui era assim. Você traz uma corrente de pensamento a qual a gente se vincula. Então, são relações de pertencimento e a manutenção dessa relação é aquilo que guarda esses grupos para o futuro. Então, qualquer atividade turística envolvendo grupos da cultura popular pode acontecer? Pode. Desde que aconteça dentro do seu ambiente natural, né? A gente não é a gente fazer mudanças no rito, é colocar a pessoa para assistir o rito como ele é. Isso que é o belo, isso que é o bonito. É isso, pessoal. Pode passar. Me despeço com essa linda foto aí, mostrando justamente como que o processo devocional acontece, né? Isso é muito comum, essa alegria, essa movimentação. Pode seguir? Pode passar? Beleza. É isso. Alguma dúvida, estamos às ordens. Desculpa o avançado da hora, esse assunto mexe muito com a gente. A gente acaba falando muito. Lembramos que ainda há vagas para a palestra do dia 30/9 com a senhora Fernanda Fonseca, representante do Secult, Marketing Secult. Confirmar com a Yamara Lara, coordenadora do turismo, pelo celular 31 99 89 97 39 88. Finalizando a noite de hoje, gostaríamos de agradecer a todos os que assistiram pelo Facebook Descubra São Tiago. Agradecemos de forma especial aos participantes presentes, convidando para degustarem um delicioso café especial, Serra das Vertentes e os apetitosos biscoitos dos produtores de São Tiago da Aça Biscoito. Boa noite a todos, até a próxima.